diversas novas oportunidades de negócio vindo aí nos próximos anos, e estou falando estrutural e a longo prazo, né? Que se você fizer as apostas erradas, provavelmente você vai perder. Seja quem quer que assuma o Brasil a partir de 2027, vai pegar um Brasil com problemas de contas públicas, com um custo altíssimo do Estado inchado. Isso não se muda da noite para o dia. Olá, empresário, empreendedor, você que é um inconformado. Estamos aqui em mais um episódio dessa temporada que é o nosso PodX diretamente dos bastidores da nova era, onde nós estamos tendo a oportunidade de entrevistar, bater um papo com muitas mentes brilhantes, empresários, empreendedores, líderes e estrategistas. E hoje nós vamos sair um pouco aí da curva do empreendedorismo direto e vamos falar dele com uma visão política. Então eu fiz questão de trazer uma pessoa que tem uma expertise, que tem um know-how na parte política que impacta a nossa vida empresarial. Alguém que durante anos construiu carreiras políticas, né, posicionamentos políticos, entende muito bem da planilha política. E nós não vamos falar de partido, nós vamos entender como que a política ela impacta a vida do empresário, a minha, a sua decisão, que pode gerar benefícios ou pode causar impacto negativo na nossa empresa, do nosso dia a dia. Ele é estrategista político e consultor estratégico, possui 27 anos de experiência em campanhas e atua como consultor de bancos, fundos e family office, ou seja, famílias de altíssimo padrão, de altíssimos investimentos, o procura como conselheiro. Ele é colunista do Cruzeiro e o antagonista, ensina empreendedores a decifrar política, poder e os mecanismos por trás da tomada de decisão. Gente, nós vamos bater um papo sobre a política. Eu e você, nós não precisamos estar envolvidos em política, caso não seja o desejo, mas nós precisamos entender. Então, seja bem-vindo ao nosso PodX, Roberto Reis. Muito obrigado, Karine. Parabéns pelo evento, pelo podcast, pela estrutura e por trazer esse conteúdo tão importante aqui para todo mundo. Espero contribuir. Maravilha. Roberto, compartilha com a gente primeiro uma visão, como se fosse uma espécie de introdução, né, do que realmente nós, enquanto empresários, precisamos prestar atenção, nos atentarmos. Esse ano é um ano político, é um ano de decisões importantes. Eu acredito que já passou da época de falarmos, não me meto nisso, não me importo. Mas é importante sabermos que todas as nossas decisões, elas vão impactar os nossos resultados. Então, conversa com a gente nessa tua visão global do que é o empresário e a política. Você tem toda a razão, Karine. É muito importante. Nós, enquanto nação, infelizmente ainda subdesenvolvida, nós temos uma influência política muito grande nos negócios. Falar que não impacta é falso, é errado. Então, quanto mais informação o empresário, o empreendedor, quem carrega o Brasil nas costas tem, quanto mais munido de informações, melhor ele pode reagir. Ele pode se antecipar, ele pode desviar uma rota. Então, não há opção. Você pode não gostar, mas não tem como você tirar o contexto. Política faz preço, sim. Grandes players do mercado financeiro têm analistas como eu no dia a dia para contar como é que fazem, como é que se antecipam nesse sentido, quais os rumos estão. E a partir do momento que nós fomos para alguns eventos de o capital real, empreendedor, aquele não listado, aquele que precisa que o Brasil dê certo, que tem tudo aqui, não tem instrumentos, por exemplo, de rede, de comunicação que o mercado financeiro tem. Ou seja, o Brasil real mesmo, aquele que carrega o Brasil nas costas, começa a entender de política, isso se espalha para o Brasil inteiro, né? Aí é onde que nós nos contactamos, fizemos esse relacionamento aí, porque o pessoal quer entender os próximos passos. Não é igual antigamente, não. Antigamente as pessoas não queriam saber desse assunto político. Hoje elas querem saber os nomes, a tendência, para que lado vai. Então se tornou não só necessário, mas como um assunto hoje que conquista mesas de restaurante, conquista bate-papo na família. Então é impossível viver sem isso. Qual é o mecanismo de poder político que mata os negócios?
Bacana. Eu vou dar um exemplo claro, assim, tudo em política funciona de forma cíclica. E muito a longo prazo, nós estamos vivendo um ciclo, não é só Brasil, tá? Um fenômeno mundial, que ele sai de um período de igualdade e vai para um período de liberdade econômica. O problema, não funciona as duas coisas ao mesmo tempo. Nós estamos mudando no mundo inteiro. O mundo inteiro está mudando. Acontece que a pandemia, ela de certa forma, ela teve uma hora extra no ciclo social político. Ela fez com que isso se expandisse mais. Então é o seguinte, políticos que não são pró-mercado, que não se preocupam de fato com essa nova tendência, vão ficar para trás. Então há diversas novas oportunidades de negócio vindo aí nos próximos anos, e estou falando estrutural e a longo prazo, né? Que se você fizer as apostas erradas, provavelmente você vai perder. Eu estou com o meu capital parado porque os juros estão muito alto e eu não vejo uma tendência de alternância de governo, por exemplo, você pode perder uma grande oportunidade. E aí, em diversas camadas, né, é interessante saber justamente o que está acontecendo nessa mudança de ciclo, para você não ficar com a mentalidade de que, não, tudo vai continuar como está, né? Vai mudar. Tem uma pergunta bem interessante aqui, né? O que o empresário do interior ele precisa entender sobre o que acontece em Brasília? E o que acontece se a direita ganhar? O que acontece se a esquerda ganhar? Interessante, é porque é o seguinte, nós temos uma âncora chamada taxa Selic, quase 15%, hoje 14,75%. Ela, de forma simples, né, ela é muito em função do tipo de política que o governo está fazendo hoje. Quem empresta para o governo cobra mais responsabilidade, não tem isso, né? Então ela tem um prêmio de risco alto. A possível alternância de poder, que é o que eu venho explicar, que ela indifere de nomes aqui, ela traria muito provavelmente governos mais pró-mercado. Então a gente está falando que o custo de capital, devido a isso, pode se reduzir muito nos próximos anos, né? A gente ter, de certa forma, aí espaço para investimento, porque quase 1/5 do que o governo arrecada ele gasta com os juros da dívida. E os empresários, queiram ou não, com diversos tipos de negócios, assim, né, hoje estão na defensiva. Está todo mundo com medo, ninguém investe, porque se você tem 15% é a Selic, mas de forma prática é 20%, é o custo de capital mínimo de todo mundo. O empresário fala, para que eu vou dar um passo além hoje se vai render quase 20% ao ano simplesmente numa renda fixa, né? Isso não vai durar para sempre, isso vai mudar, está acontecendo já, muita coisa já aconteceu. O cara do interior que financia a sua máquina agrícola, que compra um veículo para sua empresa, que toma risco, ele precisa, de fato, entender o que está acontecendo na política, para pelo menos já ir se planejando para uma mudança dessa. O que acontece é que se a direita entra no poder mesmo, todos ali têm propostas muito pró-mercado, é que a gente vai ter um ciclo pós uma aposentadoria de um modelo anterior, que já vem há 30 anos, né? Um ciclo de prosperidade que a gente viu ali entre 2016 e 2020, um pouco antes de pandemia. As pessoas assim já entenderam como que é bom. Pode ser que a gente está falando de 20, 30 anos. É muito importante entender esse movimento. Qual é o momento que o empresário ele precisa se importar e se preocupar realmente com a política olhando para o negócio dele? Desde que abre a empresa, e qual é a fase assim? Quando ele começa a captar recursos? Que momento é? Não tem jeito de estar alheio à política em momento algum. A política local, ela, de certa forma, influencia uma licença que você precisa tirar, uma rua ali que precisa de infraestrutura. A política nacional favorece leis que podem prejudicar ou alavancar o seu segmento, decisões sobre impostos, decisões sobre responsabilidade do governo que aumenta ou diminui a taxa de juros, como eu falei com vocês aqui agora. Então, você tem que entender o que está acontecendo, pelo menos estruturalmente, não se
nem precisa se apegar muito a nomes, isso é mais planilha do que vestir uma camisa, né? Por quê? Porque simplesmente assim, tudo que nós fazemos é influenciado por política. As nossas famílias, a cultura, o mercado, não tem nada que não tenha, de certa forma, derivação da política. E existe uma forma de aprender política, que é o que eu vou explicar para vocês aqui, que faz com que isso fique mais leve. Vou mostrar as motivações dele e como que nós, que eu também sou empresário, podemos, com esse entendimento de política, simplesmente estar 1 ou 2 passos na frente deles. Há como fazer isso, né? É o que eu vou trazer para vocês. Que maravilha. Compartilha com a gente, de uma forma assim, talvez com dados, talvez com uma clareza, assim, empresário que nos assiste aqui. Observa isso na sua empresa e observa, vou te dar um exemplo. Observa quando você vai a um banco, que você faz uma captação de recurso para monetizar o teu negócio. Olha como a política impacta nisso. Observa você, por exemplo, que vai abrir uma indústria em um estado. No nosso caso, existe um grande desafio de indústrias estarem aqui, que gera emprego. Por quê? Porque uma indústria ela tem uma margem apertada, concorda? Ela precisa de uma infraestrutura, ela precisa de terrenos, ela precisa de um monte de investimento que aquela região precisa abraçar para poder se desenvolver. Então, fala para eles, porque assim, nós precisamos entender que sermos um grupo unidos de empresários que entende o quanto a nossa força predomina quando estamos unidos é muito importante para que o Estado se desenvolva, né? Exato. Na verdade, é muito importante que o empresário se envolva com política e, de novo, está acontecendo no mundo inteiro. Eu estou falando porque é uma tendência mundial. Tecnocracia, que, de certa forma, pessoas técnicas, gente ligada a empresas, indústrias, estão se envolvendo, sim, em política, porque falaram, cara, não adianta, tem que mudar de dentro. Por exemplo, hoje o governo americano, ele tem ali embaixo dele diversos empresários de big techs, de corporações grandes, que influenciam nas decisões do seu governo. Então, honestamente, você tem que estar próximo ao poder e ele não necessariamente se envolver, entender, né? E a geração que a gente tem de governadores no Brasil hoje, diversos estados, né? É um pouco disso. Esses empresários que vieram da iniciativa privada e aí vou dar um pouco do meu conhecimento para a vida pública, né? Para melhorar o país mesmo. Porque se não é um empresário que vai melhorar o país, não espere do político, não. O político é um extrato da sociedade. Ele não cai de uma árvore, né? Então, ele é o resultado da mentalidade de uma sociedade. Exatamente. Então, o empresário tem que ele é a materialização de uma cultura. Exato. Ele tem que se envolver, o empresário tem que entender. E eu diria até mais, ele pode, a longo prazo, construir projetos políticos, sim, porque não? De forma muito, como é que eu posso dizer assim, honesta e transparente, influenciar positivamente grandes projetos, grandes obras, coisas maravilhosas foram construídas quando justamente o empresário e o político de bem se uniram, né? Eu acho que o empresário ficar parado, braços cruzados, eu não gosto de política, eu não vou envolver nisso, não vai adiantar. Aqui, por exemplo, especificamente para vocês têm, já estão dando os primeiros passos. É isso aqui que vocês estão fazendo. Esse encontro empresarial maravilhoso, se reunindo lideranças aqui, trazendo gente do Brasil inteiro, né? E falando, sim, também de política. Por que não? Né? E, na sua visão, quanto tempo leva? Por exemplo, nós estamos num estado que existe um partido que está há muitos anos, né? E no Brasil também nós temos um governo que não é a pessoa que está, mas é o governo, é a gestão desse governo que está há muito tempo no poder.
Como você falou, nós tivemos ali uma provinha, um gostinho diferente em um curto espaço de tempo de 4 anos. Mas eu quero saber o seguinte, nós estamos com as maiores taxas de juros, nós estamos com o maior índice de empresas decretando falência, pedindo recuperação judicial, nós estamos com um índice de endividamento absurdo e eu quero saber o seguinte, se essa gestão muda, quanto tempo leva, em média, para o empresário respirar, para que ele... Porque assim, eu sei que tem empresa que está no oxigênio. Tem empresa que está no oxigênio, tem empresa que está no limite. Eu acho que nós estamos vivendo quase que uma pandemia econômica. Então, quanto tempo leva para que, se a gestão muda, esse empresário ele começa a ter algum tipo de benefício? Muito bem colocado. Nós vivemos um custo de pandemia não estando em pandemia. O Estado está inchado. Quem carrega o Brasil, e eu dou palestra do Brasil inteiro, do motoboy até o multibilionário, não está aguentando mais carregar. Tá. Você vê indústrias pedindo para... Você viu a Lupo, né? A Lupo saiu do nosso país. Ela fala que foi expulsa daqui. Quando uma empresa abre a boca e fala, eu fui expulsa, é porque ela está sem condições de se manter. Você vê várias empresas indo ali para o Paraguai, Uruguai, não é isso? Isso. Porque estão buscando formas de sobreviver, porque senão quebra, né? Eu escutei esses dias de um candidato que o melhor ministro da economia que o Paraguai já teve foi o Haddad, né? O daqui, né? Tá mandando muita gente muita empresa para lá. Eu acho, honestamente, que ninguém suporta mais. Quem paga, quem carrega o Brasil nas costas não está aguentando, né? E agora eu tenho que trazer uma má notícia também. É um modelo tão cansado que utilizado por muitos anos que não muda da hora para a noite, não. Tem gente que tem até essa sensação. A boa notícia é, muito provavelmente, devido aos que eu vou apresentar para vocês, com números, nós tenhamos sim uma alternância de poder. Essa é a boa notícia. A má notícia é que isso pode levar bastante tempo. Seja quem quer que assuma o Brasil a partir de 2027, vai pegar um Brasil com problemas de contas públicas, com um custo altíssimo do Estado inchado. Isso não se muda da noite para o dia. Qualquer benefício que você dá, isso até para pessoas são assim, né? Na política também, né? É difícil você retirar depois. Então, tem muita gente se beneficiando com esse modelo hoje. Aliás, pouca, né? Um percentual pequeno da população, quem carrega o Brasil, não está se beneficiando. E aí eu te digo que é o seguinte, o cara vai entrar, vai ter que construir em terra arrasada, contas públicas, dívida. Realmente, os números eles não estão bons quando parecem estar. Quando está, né? Muita coisa. Quem está no dia a dia sofre isso, né? E o cara que entrar, ele vai passar meio que 4 anos só consertando, com a chance ainda de perder a popularidade. Aí você fala, então a notícia é péssima, não adianta mudar, não. É porque a gente está numa nova geração de políticos, seja quem for, né? É um grupo, um novo modelo de pensamento político, quem for, muito provavelmente, se a esquerda sai do poder, né? Ela vai ser substituída por diversas lideranças. Lula não deixou um substituto, propositalmente, eu conto essa história para vocês, né? Então, a aposentadoria dele pode ser que a gente tenha aí 4, 5 lideranças daqui para frente que vão consertar o Brasil a longo prazo. Até a esquerda pós-Lula está diferente. A gente chama uma esquerda que sabe ler planilha, né? Ela já tem um pouco mais de responsabilidade. Lula não tem jeito de mudar aos 80 anos de idade. Ele sempre fez modelos de governo mais ligados ao social, com um crescimento artificial do Estado, através da máquina pública, né? Não tem jeito dele mudar. O que eu venho trazer para vocês é que tem grande chance dele estar se aposentando, já em 2026. Que bom. Você que nos assiste, tome decisões importantes, analise, estude política, geopolítica, estude economia, porque já chega de ser um empresário, vamos dizer, e eu vou falar isso aqui com muito respeito, com muito carinho, não se sinta ofendido, um empresário analfabeto com relação a dados e números da sua empresa. Lembre-se, margem, lucro é o que sustenta o negócio. Empresas com fins lucrativos precisam olhar para os seus caixas, precisam olhar para o progresso, precisam olhar para médio e longo prazo. Ter uma empresa só para pagar o boleto do dia, para sobreviver, isso não é ser empresário, isso é ter um emprego caro. Então, pense nisso, pense em como você pode trazer a sua empresa para um lugar
com mais segurança, entre aspas, né, que promova a liberdade. Por isso que é importante você entender. Estou muito feliz, Roberto, que você possa trazer para esse público que está ali. Inclusive, vou estar lá sentada assistindo. Você que nos assiste, deixa um comentário, compartilha, comenta. E eu te vejo no nosso próximo episódio. Obrigada. Muito obrigado.